Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o itinerário de Io na Bíblia, onde possivelmente, aí a partir de Números, até parte do Gênesis, narra o itinerário de Io envolvendo o Egito, onde, já para começar, o, o, os migrantes guiados por Deus, primeiramente são vários Elohim. A unidade está na intenção maior do Deus Criador. Mas o povo é guiado por Elohims, muitas vezes com, digamos, finalidades diferentes. Tem um Elohim que, por exemplo, diz que é para você imolar o bezerro, né, o sacrifício. E tem aquele que diz que ele não é homem nem não precisa comer, né, não precisa do animal, é só simbólico. Então, na verdade, quem comia o animal, na verdade assava a carne, né, era os sacerdotes que se alimentavam. Então via a nuvem, reconhecia ali a energia, né, do povo, que o povo colocou no ato, e depois vinha o sacerdote e se alimentava. Então, eu posso até estar fazendo algum tipo de divergência, mas aí temos essas questões. O Elohim, a estirpe Elohim que se comunicou, era das nuvens, aqueles seres das nuvens, que são seres de fogo. Né? Possivelmente era uma hierarquia, uma corte, né? Uma corte Elohim, onde havia liderança e havia os anjos. E havia os anjos mais físicos também, tanto que visitou Abraão. E então, a manifestação pós, digamos assim, mais moderna e factível, foi com Moisés, na sarça ardente, a primeira aparição. Aí Moisés cria um relacionamento com Elohim, com o Elohim do povo hebraico, que eu acredito ser o Criador mesmo. E ele, através do relacionamento da subida ao monte, dá ele as placas, com o Gênesis, o Êxodo e alguns livros. Né? Alguns dizem que é até a Torá completa, o Pentateuco, se não me engano. Não, na verdade, até algum livro de alguns juízes ali. Resumindo, seriam até livros que não teria acontecido ainda, os fatos. Ou seja, o povo viveu numa doutrina predestinada pelos livros, durante um tempo. E a questão desse presente, desse relacionamento, no livro do Gênesis, tinha um antepassado da história do relacionamento de Deus com o povo. Porque ele se relacionou, Moisés se relacionou, então Deus falou: eu vou te dar aqui o livro do Gênesis, que conta o passado. E aí no livro do Gênesis e do Números tem a questão do relacionamento de Deus com as tribos, com Abraão. Antes de Abraão tem alguns, tem o principal aí Noé, né? E do qual surgiu Cã, e que liderou muita gente aí. E houve essa questão, mas tudo no livro dado a Moisés no Monte Sinai, diretamente por Elohim.
Aí o que acontece? Nesses livros passados, narra a presença do mito ou no rito secreto egípcio ligado aos judeus também. Por quê? Porque sempre os judeus vão a algum lugar, como muitas vezes cativos, né? E eles lidam com sacerdotes, que são seres de alto estima, que têm acesso aos altos mistérios da região. E aí ninguém sabe interpretar um sonho ou fazer alguma coisa. E aí esse sacerdote vem e faz melhor. Ou seja, o conhecimento do Elohim é maior, né? Que está com eles. Ou do Deus por trás de tudo, né? Por trás de todos os fatos. E aí, o que acontece? Temos, acredito que é José, que ele sai do... Temos primeiro aí Israel, né, que é Jacó, que briga com um anjo para ter a sua bênção, onde o seu irmão, que era o primogênito, já dando a entender aquela briga do ser humano com o divino, né, para saber as leis cósmicas quais serão, se vai ser por força de vontade, se vai ser por predestinação, qual vai ser o critério, dando aquela questão da balança das leis, que vai se desenrolar aí a predestinação, o destino manifesto, né, do povo, do relacionamento com Deus. Mas aí voltando ao mistério do itinerário, né? Nessas 12 tribos há um momento em que eles vão para o Egito, e no Egito o faraó tem um sonho com umas vacas, com videiras, e era nisso que se baseava o mistério do Egito. Temos Pitar, né? Temos, se não me engano, Amon-Ra, algumas divindades egípcias eram ligadas a essa questão da vaca, do mistério dito. Então está tudo codificado nesses primeiros livros, preferencialmente na língua original, que é outro segredo bíblico, onde tem mensagens codificadas com diversas formas de códex. Tanto que o conhecimento máximo do mundo por muito tempo foi a Bíblia. Né? Até hoje também pode ser, porque tem mensagens codificadas, chamadas Midrash, onde você faz um estudo e você tira conclusões e até mesmo mistérios altíssimos e de correlação com escritos bíblicos e também, digamos, apócrifos. Temos a mitzvah, né, que é a lei oral e a lei escrita. A lei oral é uma tradição onde os segredos sempre são guardados, só que chega um momento onde o segredo pode se perder. Então eles começam a anotar. E daí surgem os livros inspirados, os livros mais altos correlacionados à Bíblia. São os Zohar, os Sefer Hieratz, os Midrash mesmo, né? Por exemplo, conta-se que para construir o templo após a saída do Egito, Moisés teve que chamar um ser pelo nome através do livro de Adão, o livro de todos os seres que iriam existir, que Deus possuía. Então ele fala sobre todos os seres da Terra já terem sido planejados, estarem no manto da Terra, né, no campo magnético, digamos assim. Todas as possibilidades já estão lá, como se tivesse feito uma pesquisa, qual ser vai poder me ajudar. E aí o manto eletromagnético vê nas possibilidades todas que existem na Terra, qual tipo de ser vai poder fazer isso. E aí tudo é construído. Bom, vamos lá, itinerário de Io. E aí tem essa questão de Pitar, tem a questão do livro de Daniel, o relacionamento dele com Nabucodonosor,
e com o Belsazar, onde ele interpreta os sonhos. Todos esses relacionamentos e esses contos, eles podem ser codificados para os próprios mistérios dessa civilização. A esfinge, o dedo de fogo, né, que é o esplendoroso. Por que um dedo de fogo escreve na parede? Quantas vezes isso acontece? Então esse é ainda mais a língua desconhecida, né, que só o Daniel entendeu. O anjo de fogo que andou na fornalha junto com eles, que seria o próprio Cristo. Então são coisas que o povo escolhido, ele interage com uma cultura, e dessa interação resulta um material de acordo com a estirpe da cultura, né? Por exemplo, do Egito surge essa questão dos mitos codificados. Então é uma forma de dizer o povo teve um relacionamento com essa cultura, muitas vezes como cativo, mas absorveu a cultura, o segredo está aqui codificado. Então é uma espécie de enciclopédia de conhecimentos da antiguidade, até mesmo do oculto. Quando, por exemplo, há uma chamada do sacerdote Eliseu, onde pede-se que o comandante do exército atire uma flecha. E aí ele atira com pouca força e ele diz: nossa, se você tivesse acertado mais, teria vencido. Agora você vai lutar por muito mais tempo. Ou seja, isso é uma coisa sufi, né? Onde você, através de atitudes muitas vezes correlacionadas, porque nós somos correlacionados, como nós somos partículas correlacionadas, átomos correlacionados. Então nossas atitudes têm repercussão, de acordo com a intenção certa, com a mentalidade certa, tem repercussão no mundo espiritual e físico.